Olá, minha gente! Eu aqui de novo, professor Vicente Faria, e hoje nós vamos fazer exercícios sobre a classificação do predicado, ok? Então nós vamos começar a trabalhar bem isso aí, fixar essas ideias sobre a classificação do predicado, que é, na verdade, o complemento da aula passada, quando nós trabalhamos aqui a classificação desse predicado, como classificar o predicado. Eu mostrei um método para vocês não errarem, né? Que eu acho esse método mais fácil, né? Do que ficar decorando listinhas de verbos de ligação, etc. e tal. Vamos então, primeiro, a explicação aqui da nova tela. Vocês estão vendo aí uma nova tela. Eu estou aqui tentando ver com essa tela, fazendo a gravação direto, né? Não tendo que editar depois. Então eu estou fazendo aqui direto a gravação, já com a tela, né? Sem sobreposição de nada. Aqui você tem, na parte de cima aqui, a codificação da classificação dos predicados das frases que estão aqui do lado, né? Vamos tentar fazer todas, né? Tentar fazer todas. Evidentemente o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas para o conhecimento, né, para quem quer realmente aprender, vale a pena. Vamos então à classificação do predicado da primeira frase. Se vocês observarem bem, vocês vão ver aí que há algumas frases que têm assim, são semelhantes, né? O sujeito, por exemplo, se repete em algumas frases. Isso foi proposital, porque o nosso intuito aqui é mostrar a diferença no predicado, ok? Então eu procuro colocar um sujeito para que a frase fique semelhante, né? E justamente que a gente não caia, por causa da semelhança, de achar que tudo é a mesma coisa, né? Vejam só, aqui, né, nessas duas, na 1 e na 2, nós já temos assim algo semelhante, né? Mas semelhante apenas na morfologia, né? Se nós olharmos aí, é um artigo, um substantivo, um verbo, uma preposição e outro substantivo nas duas frases, mas do ponto de vista sintático, completamente diferente. E vamos então a essa diferença. Vamos à primeira frase. A turma ficou em silêncio. Quem ficou em silêncio? A turma. Então a turma aqui é o sujeito. Ficou em silêncio é o nosso predicado. Então vamos logo aqui grifar aqui sublinhar aqui o nosso predicado. Tá aqui. Bom, como foi que eu falei? O que foi que eu falei para vocês? Nós temos que olhar o núcleo da informação no predicado. E qual é este núcleo aqui? O que está sendo informado? O que é núcleo? Que informação está sendo dada neste predicado? Neste predicado, a informação, né, é o silêncio. O silêncio. É isso? O silêncio. É isso? O silêncio. Estou acendo aqui. O silêncio. O silêncio. O silêncio. No caso, o silêncio da turma. No predicado, a informação é o silêncio, né? A atribuição desse silêncio é a turma. Muito bem. Esta é a informação que nós temos aqui. Vou deixar isso sublinhado aqui. Vamos então, sublinhado. Este é a informação básica. Eu pergunto para vocês, esta informação básica no predicado está sendo dada por que? Por que expressão? Pelo verbo, ficou, ou pela locução, em silêncio? Em silêncio, não é isso? É por essa locução aqui, ó. Certo? É por essa locução aqui que nós temos a informação em silêncio. E ela se refere ao sujeito, repare. Como se eu dissesse, a turma silenciou. O verbo aqui é um mero elemento de ligação. Nós temos aqui, portanto,
a classificação, a análise da frase, nós temos o quê? Nós vamos ver aqui que nós temos o sujeito, né? O sujeito aqui, que é a turma, nós temos o verbo, nós temos aqui em silêncio, que é o elemento, desculpe, o elemento informativo do predicado, né? Aquilo que tenha o núcleo informativo do predicado, portanto, núcleo não verbal nós chamamos de predicativo. Vou fazer uma abreviatura aqui, assim, né? Predicativo, né? Só para não ficar muito longo. Predicativo de quem? Predicativo da turma, e a turma é o sujeito, portanto, é predicativo do sujeito, né? O verbo aqui, meus amigos, o verbo é apenas um elemento de conexão entre a turma, é isso? A turma e o... Opa! Aqui, um elemento de conexão entre a turma e a... Isso. É o elemento de conexão entre a turma... Silêncio. Em silêncio e a turma. Ele é apenas um verbo... Isso, ele é apenas um verbo de ligação. Então, não é um verbo nocional, né? Não é um verbo de força significativa para ser núcleo do predicado. O núcleo está aqui, ó. A turma silenciou, a turma em silêncio. Esse em silêncio não está ligado a ficou, está ligado à turma. É um predicativo do sujeito. E aí nós vamos lá no nosso código, né? Como não é o verbo que é o núcleo, este predicado é um predicado nominal. A letrinha, portanto, aqui é C. Correto? Tranquilo, né? Bom, para aqueles que usam o critério da velha listinha dos verbos de ligação, para esses, eu já sabia, professor. Ser, estar, permanecer, ficar é predicado, quando está escrito, o predicado é nominal. Isso eu já sabia. A turma ficou em silêncio, né? Não é bem assim, porque quando você vai para número 2, você tem o verbo ficar também. Né? E aí? Ele é de ligação? Ele não é significativo aí? Ele não tem força significativa? Ele não é o núcleo desta informação? Ou você vai dizer que o núcleo da informação é em sala? E mais ainda, você vai dizer que em sala é um predicativo do sujeito, ou seja, em sala está ligado à turma. Não é isso, né? O em sala não está ligado à turma. O em sala está ligado a ficou. Ficou aqui, ó. Isso aqui é um núcleo. Isso aqui é um núcleo do predicado. Não é verbo de ligação aí, professor? Não. Esse ficou aqui, ele se opõe a outros verbos de ação. A turma andou em sala, a turma conversou em sala. Ele tem tanta força significativa, a turma parou em sala. Ele aqui indica a ação efetiva de ficar, de permanecer, né? Do ato de permanecer, e não simplesmente mudança de estado. Ok? Portanto, isso que está aqui não está ligado ao sujeito. Isso que está aqui, né, está ligado a ficou. Né? Indica o local, é uma circunstância da ação. E aí nós temos a seguinte análise. Né? Nós temos a seguinte análise. Vamos lá? Como é que vocês vão analisar aí? Ficou é verbo o quê? De ligação? Não, né? Listinha fora, né? Aqui o ficou é um verbo intransitivo. A turma ficou, permaneceu. Né? Dá para botar aquele ponto aí e fazer aquele macete, botar o ponto depois do verbo, esse verbo é intransitivo, professor? Fica meio sem sentido.
Gente, eu não gosto desses macetes meio loucos, né? Ah, bota um ponto depois. Não é assim. A língua é uma coisa que é dinâmica, então não pode ser assim, né? A gente faz isso para facilitar quando os pequenininhos, está ensinando lá a quinta série, né? Estão pequenininhos e pega aquele verbo bem intransitivo mesmo, né? Mas há verbos intransitivos que são normalmente acompanhados de circunstâncias, de adjuntos adverbiais. Alguns gramáticos, inclusive, chamam esses verbos, né? Não chamam esses verbos de transitivos, né? De intransitivos. Chamam de transitivos, de verbos, melhor dizendo, não chamam esse em sala aí de adjuntos, chamam de complemento circunstancial, né? Alguns chamam de transitivos relativos, né? E tal, os verbos, né? Então não é uma nomenclatura oficial. Na nomenclatura oficial nós temos transitivo, intransitivo, de ligação, ponto, né? Não há outra nomenclatura. Então, como não há outra nomenclatura, a melhor nomenclatura para cá é verbo intransitivo. Verbo intransitivo, ok? Então, vamos para cá. E em sala não tem nada a ver, não está ligado com a turma, está ligado a ficar. Né? Nós temos a ação de ficar. Ficar onde? Esse onde responde à turma. É turma onde ou ficar onde? Né? Então, responde aqui a ficar. E onde responde a uma circunstância de lugar. Portanto, isso aqui é um adjunto, né? Adverbial de lugar. Lugar, ok? Adjunto adverbial de lugar. Uma vírgula aqui. É ponto, né? Adjunto adverbial de lugar. Ok? E aí, você, professor, então me diga uma coisa. Você falou daquela redução da informação a uma expressão. Que expressão que reduziria aí? Permanência. Estada. Porque o verbo ficar ele não tem um substantivo correspondente. Nem todo verbo tem substantivo correspondente, mas existe o sinônimo, né? Ficar aí, permaneceu. Né? A turma ficou, permaneceu. Então você tem permanência. Né? E aqui a informação é justamente a permanência. Permanência. Permanência, né, da turma em sala. E o que está indicando a permanência? É o verbo. Ok? Este em sala aqui nada mais é do que o adjunto adverbial de lugar. Portanto, só existe este núcleo verbal. Aqui, núcleo verbal, o verbo é intransitivo, a letrinha é a letrinha B ou A. Letra A, aqui, ó, intransitivo. Vamos botar a letrinha aqui. E letra B, maiúsculo, né? B. Letra B. Ok? Vamos para a terceira. O indigente morreu de fome. Tá? Deixa eu só aqui, porque eu esqueci, deixa eu só aqui marcar, né? Senão fica uma coisa diferente. Vamos padronizar aqui a nossa... Isso, lá marcamos o predicado. O indigente morreu de fome. Quem morreu de fome? O indigente. O indigente é o sujeito, morreu de fome é o nosso predicado. Ok, está aqui o predicado. E aí, qual é a informação que está sendo dada? A morte do indigente. Isso? A morte do indigente. Olha lá. O indigente morreu. A morte do indigente. Né? Então nós temos que informação? Morte. Né? Morte aqui. Isso. Qual é a palavrinha que está indicando morte aqui? Morreu. Morreu. E morreu é um verbo. E no caso aqui, morreu. Quem morre, morre. Aí no caso um verbo intransitivo. Ok? Este de fome aqui está ligado a morrer. Indica a circunstância de causa. Né? Morrer por causa de quê? Né?
Por causa da fome. Fome é a causa da morte. Sempre que vocês tiverem uma dúvida quanto à noção da preposição, quando as preposições têm noção, nem sempre a preposição é nocional, né? Há preposições que estão nos complementos que não são meros conectivos. Mas as preposições dos adjuntos, elas têm carga semântica, têm noção, né? Então você, quando for questionado sobre a noção, né? Vamos aproveitar aqui o exercício de predicado e dar essa dica de preposição. Sempre que vocês forem questionados sobre o sentido, vocês façam assim, ó. Vocês esqueçam a preposição e façam a seguinte pergunta: o que a fome é da morte? Porque você evita de achar que é modo. Por exemplo, ele morreu de que modo? Não. A fome não é um modo, a fome é a causa. Então, isso que está aqui, né, é uma adjunta adverbial de causa. Então, vamos lá, vamos analisar a nossa frasezinha. Vamos colocar aqui os elementos do nosso predicado. Nós temos aqui um verbo. Nós temos aqui um verbo intransitivo. E aqui nós temos um adjunto adverbial, isso, de causa. Ok? Voltando a essa questão da preposição, eu falei apenas o exemplo da causa, mas vejam só, se eu falar, por exemplo, assim, falar de futebol, conversar sobre futebol, conversar de futebol, né? Então, quando você fala de futebol, o que o futebol é da fala, é da conversa? Modo? A intensidade? A causa? Não. Fala por causa do futebol? Não. O futebol é o assunto. Assunto. Então, de futebol, adjunto adverbial de assunto. Né? Por exemplo, ferir-se com faca. Ele se feriu com faca. O que faca é do ferimento? A causa? Não. A faca é um instrumento. Então aí seria o adjunto adverbial de instrumento. Sempre assim. Se vocês fizerem assim, fica mais fácil, porque aí vocês não ficam achando, né? O achismo é sempre muito complicado, tá? Então, só para reforçar aqui, aproveitar e dar essa dica, né? Essa dicasinha de preposição, é sempre muito legal a gente poder aproveitar isso. Vamos para outra frase, vamos a desclassificar, né? Então, nós temos aqui apenas um núcleo informativo, que é o verbo morrer intransitivo. Então, é predicado verbal com o verbo intransitivo. Olha só, aqui, ó, nessa, eu botei a letra B, não é a letra B, é a letra A, gente. Letra A, vocês já devem estar aí me corrigindo. Isso, você fala uma coisa e bota outra. Não, é letra A, verbo intransitivo. Tá? E aqui também letra A. Tá? Então, corrigido aí para não ficar nada errado. Aqui nós temos o indigente morreu com fome. Tá? Quem morreu com fome? O indigente. Então nós vamos aqui já separar o nosso predicado. Está aqui o predicado. Está marcadinho, muito bem. Professor, uma coisa não? Não. Uma coisa não tem sentido, né? Não é a mesma coisa. Até aqui você tem, até aqui você tem realmente a mesma coisa, né? Até aqui, ó. Tá? Eu poderia até já passar para a linha de baixo e já botar aqui verbo intransitivo. Tá? Vou fazer isso. Então, até aqui a gente já sabe que existe um predicado verbal. Né? Agora, você tem o com fome. Ué, mas então, com fome. Morrer com fome. Morrer de que modo? Com fome. Morrer como? Não é isso. Eu entendo a sua pergunta e foi durante muitos anos
e que estive trabalhando como professor em vários cursos aí, cursinhos e tal, era sempre muito complicado fazer essa diferença nesse tipo de situação para os alunos. Eles tinham, né, acho que todo mundo tem essa dificuldade, que a gente sempre se depara com isso. Nós professores de português, quando conversamos, nós falamos disso. Às vezes até entre nós fica essa coisa, se não é modo, se não é. Esse com fome aqui, gente, não é moda, é estado. Como assim, professor? O com fome aqui, morfologicamente, o com fome é igual a faminto. Se ele é igual a faminto, ele é igual a um adjetivo. Então, como é que você vai dizer que ele é a mesma coisa que o de cima? Ou seja, ele vai ser um adjetivo com função de adjunto adverbial? Não vai. Esse com fome é igual a faminto. Esta frase aqui quer dizer o seguinte: ele morreu e estava faminto, estava com fome. Portanto, com fome, né? Com fome aqui está se referindo ao indigente. Indigente com fome. Indigente estava com fome. Correto? Então, eu tenho aqui duas informações. Uma que você já tinha aqui através do verbo. É isso? E a outra informação é a fome do indigente. Eu tenho a morte e a fome do indigente. São duas informações neste predicado, né? A morte e a fome do indigente. São duas informações. Né? Vou tirar aqui esse sublinhado. Vou tirar aqui o sublinhado. Nós temos a morte e a fome do indigente. E nós temos aqui, né, no espelhamento aqui, morte, morreu, verbo. E fome, com fome, predicativo. Então, analisando, na partezinha de baixo, nós temos, né, o verbo morrer. Nós temos o verbo morrer, verbo intransitivo, e nós temos aqui com fome, né, que é um predicativo. É isso? É um predicativo do sujeito. Ok? Portanto, nós temos aqui dois núcleos. Olha, dois núcleos informativos. Tá certo? Um núcleo verbal e um núcleo não verbal, né? Um núcleo nominal. Então, predicado verbo nominal com predicativo, é isso? Com predicativo, né? Com predicativo do sujeito. Então, tá aqui, letra D de dado. Letra D de dado. Vamos botar aqui a letra D de dado para a resposta. Ok? Certo? Estamos indo, né, razoavelmente bem aqui na nossa explicação, né? Vocês têm dúvidas, né? Vocês podem ter dúvida e tudo, é normal, né? Mas vamos tirando essas dúvidas à medida que as frases forem sendo analisadas, ok? Próxima frase, nós temos aqui. Próxima frase, nós temos aqui. Desculpa que eu saí da imagem aqui, né? Vamos voltar aqui a minha. Isso. Próxima frase, nós temos: o mecânico deixou o carro. E aí você vai ver na opção de frase: o mecânico deixou o carro envenenado, o mecânico deixou o carro envenenado normal, o mecânico deixou o carro impaciente, o mecânico está a trabalho. Olha, quanta coisa de mecânico, tudo mesmo sujeito. A diferença é o predicado. Vamos aqui ver
né? Porque aqui vai entrar a questão semântica, o significado. Por isso que eu falo para vocês interpretarem e resumirem a informação do predicado numa expressão, porque essa expressão ela vai ter um espelhamento na frase, né? E esse espelhamento pode ser a expressão feita pelo verbo e a expressão feita pelo não verbo, né? Então nós vamos aqui olhar o predicado desta frasezinha aqui, né? O predicado aqui é deixou o carro. O mecânico é o sujeito. Vamos sublinhar. Muito bem. Gente, quando vocês... nós estamos trabalhando com uma frase isolada. E isoladamente, né, eu sei que há várias possibilidades. Mas a que vem de imediato, né? Aqui pega a gente de imediato, que todo mundo imagina aqui, é o quê? Deixar o carro. O mecânico deixou o carro, né? Podem vir duas coisas, né? Uma que ele abandonou o carro, né? Ou que ele abandonou, e esse abandonar pode ser por vários motivos, né? Sendo ele mecânico, a gente vai entender que ele abandonou momentaneamente o carro, deixou o carro, né? Ou então que ele não está mais trabalhando como mecânico, o mecânico deixou o carro, está trabalhando de outra coisa, está fazendo outro tipo de serviço. Mas de qualquer maneira, o verbo deixar aqui tem essa ideia de abandono, né? De abandonar, né? Mas pode ser que ele saiu do carro, ele deixou o carro, ele saiu do carro, deixou a casa às 7 horas da noite. Tudo bem. Mesmo assim, nós teremos aqui como uma informação, né? Nós teríamos a saída ou teríamos o abandono, né? Essa seria a informação que nós teríamos aqui no predicado, né? Essa informação é o abandono, né? Então, seria o abandono. Abandono. Tá aqui, abandono. Vamos tirar. Opa, que isso? Abandono. Então, nós temos aqui abandono e vamos aqui sublinhar. E aqui fica emendadinho ali. E na hora que a gente bate. Abandono é a informação. Abandono do carro pelo mecânico, né? Quer dizer, o núcleo é abandono. Abandono do carro, né, seria o complemento da expressão, né? E aí aqui nós temos o verbo deixar. Quem abandona, abandona alguma coisa, né? E aí nós temos neste verbo aqui o núcleo, porque o carro já decorre, já é um complemento do verbo, né? O verbo é o regente. O do carro é o regido, né? O comandado. O comandante do predicado, né? A informação principal é o abandono. Do carro é a informação complementar. Do carro é um termo essencial do predicado, né? O carro é o termo complementar. Então, a essência é o abandono, que se traduz pelo verbo deixar. É isso? Pelo verbo deixar. Vamos botar aqui um verdinho. Muito bem. E agora nós vamos analisar a frase, né? Não está lá a frase, a gente vai tirar aqui esse 6. Aqui. Vamos então botar aqui. Como é que fica? Vamos deixar é o quê? Vamos botar aqui. Isso. Deixar é verbo transitivo direto, que deixa alguma coisa, deixa alguém, deixa alguma coisa, não é isso? Verbo transitivo direto. E depois nós temos o carro como objeto direto, ok? E nós só temos uma informação que é expressa pelo verbo. Portanto, esse predicado é verbal, mas o verbo aqui é transitivo. Aqui, então, qual é a letrinha? Letra. Qual é a letra? Letra B, né? É o minúsculo, letra B. Ok? E tá aí mais uma classificada para vocês. Ok? Muito bem.
Vamos ver a outra. Vamos ver a outra aqui. Esta outra. Desculpa. Aqui outra. Vamos ver aqui esta outra. O mecânico deixou o carro envenenado. Qual é o sentido aí que vem à cabeça de vocês? Eu estou entendendo. O que veio primeiro foi que ele envenenou o carro. Certo? Ele envenenou o carro. Essa ideia de enveneno, ele customizou, ele incrementou o carro. Essa veio primeiro. Quer dizer, uma transformação e essa transformação, o envenenamento. São duas informações. A transformação, quer dizer, o verbo deixar indica transformar. Né? E o envenenamento, quer dizer que é customização, né? Incrementada no carro, está em envenenado. Eu sei, né, que muita gente fala, não, pode ser que ele tenha deixado o carro com o mesmo sentido de cima, quer dizer, ele abandonou, saiu do carro porque ele estava envenenado. Gente, às vezes o aluno também dificulta o próprio aprendizado. Ele sai por uns caminhos que a coerência nega. Né? Uma frase como essa solta, né, ela dirige o seu sentido naturalmente para a ideia de transformar o carro, deixando-o envenenado. Ele transformou o carro e o carro ficou envenenado. Essa é a ideia, e não de que ele, né, abandonou o carro porque ele, mecânico, estava envenenado, então ele saiu do carro porque ele estava envenenado. Gente, não cabe isso aí, né? Ah, mas poderia. Sim, eu não estou dizendo que essa frase não poderia, mas o contexto teria que ser extremamente amplo para que isso acontecesse. Solta a frase, o que vem à mente é a ideia de que ele, né, transformou o carro e o carro ficou o quê? Envenenado. Portanto, existe um núcleo aqui. Vamos marcar o predicado, né, que nós não marcamos. Marcar esse predicado aqui, ó. Tá? E vamos marcar aqui o deixar, né, como um núcleo, porque o deixar indica, né, o deixar indica a transformação, né, o transformar, né, do carro. Indica a transformação do carro. Transformou o carro. Transformação. Essa é uma informação. Né? Então, nós temos outra que é, né, o envenenamento, a customização do motor, né, que seria envenenar, seria isso, né? Envenenamento do carro. Envenena. O envenenamento do carro. Tirar aqui o sublinhado, botar aqui o parênteses e vamos tirar o sublinhado aqui. Esta é a informação que nós temos no predicado. Uma que é a transformação, e o espelho dela aqui é o verbo deixar, né? Deixar quer dizer transformou, né? E aqui a outra é o envenenado, né? Que é uma informação sobre o carro, né? Quer dizer, o mecânico transformou e o carro foi envenenado, né? Nós temos então estes dois núcleos aqui, correto? Fazendo aqui a análise, nós temos, vamos lá, aqui deixar, deixou o que? Transformou o que? Verbo transitivo direto, né?
ele deixou o quê? Ele deixou o carro. O carro é objeto direto. E quando ele deixou o carro ficou envenenado. Nós temos aqui o predicativo. Nós temos aqui o predicativo. Nós temos aqui o predicativo do, no caso aqui, do objeto direto. É isso? Então, dois núcleos, estão vendo? Duas informações. Transformação do carro e envenenamento do carro. Duas informações. Ok? Envenenar o carro e transformar o carro. Transformar o espelhamento aqui pelo verbo, predicado verbal. Envenenar o espelhamento aqui pelo predicativo. Então, o não verbo. Então, aqui é um núcleo verbal e aqui é um núcleo nominal. Este predicado é predicado verbo nominal. Com o predicativo do sujeito? Não. Não, porque o que foi envenenado foi o objeto aqui. Então, é o predicativo do objeto. Então, nós temos aqui... Qual é a letrinha que é a resposta? Letrinha E. Ok? Tá certo? Vamos para outra. Vamos para outra. Opa, vamos voltar aqui. Voltar aqui para não ficar errado. Isso. Vamos para outra frase. O mecânico deixou o carro envenenado normal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não vou mais discutir aqui a questão do mecânico deixou o carro envenenado. Se é o mecânico que está envenenado, não, porque isso já foi resolvido. Até aqui, né? Isso aqui é exatamente igual que está em cima. Tá vendo? E o que está acontecendo? O envenenado aqui em cima, tá? Ele está ligado à palavra carro, mas ele não é um adjunto adnominal, né? Se eu pegar aqui o objeto direto e quiser transformar num pronome oblíquo, eu vou dizer em cima ali onde eu já fiz, o mecânico o deixou envenenado. Esse o aí é só o carro. Tá certo? Esse envenenado, ele não faz parte do objeto, ele não é um adjunto adnominal do objeto, ele não é um adjetivo na função de adjunto adnominal. Né? O adjetivo ele pode ser adjunto adnominal e ele pode ser predicativo. Então, aí ele não é um adjunto adnominal. Nesta que eu já fiz, e até aqui onde eu estou, né? Seria a mesma coisa, teria o menor sentido eu fazer isso assim. Por que eu fiz isso e coloquei mais um adjetivo? Para agora você entender o seguinte: envenenamento na número 6 era notícia, era informação. O envenenamento veio com a informação. Eu faço uma analogia com o inglês. Né? Como é notícia, novidade em inglês? News, novo. Né? Aquilo que vem, ó, o envenenado aqui, ele é notícia, é uma news, né? É uma notícia, é uma novidade. Né? Veio com a transformação do carro. Transformou o carro e ele se tornou envenenado. Embaixo não acontece isso, porque eu tenho aqui um outro adjetivo fazendo esse papel. Correto? Correto? Ele tem outro adjetivo fazendo esse papel. Deixa eu só pôr aqui para carregar, porque está pedindo bateria aqui. Pronto. Aqui. Então eu quero enfatizar isso para vocês fazerem logo a diferença entre adjunto adnominal e predicativo. Vejam o que é um adjunto adnominal. O nome já diz ad, e em latim quer dizer próximo, né? Junto. Junto. Adjunto é junto, junto. Adnominal, junto, junto, bem junto do nome, ou seja, agarrado. É um determinante do nome. Ele está dentro daquela função sintática. Reparem que aqui, né? Reparem que aqui, se eu quiser
colocar um pronome oblíquo aqui, porque o verbo deixar aqui é transitivo direto. O espelhamento aqui é o mesmo, ó, transitivo direto, objeto direto. Só que aqui o envenenado passa a fazer parte do objeto direto, como adjunta de nominal. Tanto que se eu fizer a substituição por um pronome oblíquo aqui, no caso o, que funciona como objeto direto, né? Eu vou fazer assim, ó, o mecânico o deixou normal. O envenenado vai ser substituído pelo pronome, porque ele faz parte da função, né? Então nós temos aqui este elemento todo aqui como objeto direto, né? Então prestem bem atenção, né? Então vamos destacar aqui o nosso predicado, destacar aqui, sublinhar, e vamos agora ver a informação contida no predicado, ok? A informação contida no predicado. Primeira informação é de que ele efetivamente transformou. Só que agora ele não transformou o carro, ele transformou o carro envenenado, né? Mais transformação, né? De qualquer maneira, nós temos aí transformação. Transformação. Né? Um 9 ali. Tá aqui. Isso. Transformação. E aqui nós temos uma outra informação. Quer dizer, o que precedia, né? O que precedia a informação contida na frase? Um carro que já era envenenado antes da informação, né? A informação é justamente, né, pegar o carro envenenado e dar uma informação nova sobre ele, pela ação do mecânico. Então, mecânico transformou o carro envenenado e o carro envenenado ficou o quê? Normal. Então eu estou colocando aqui uma outra informação que é a normalização. Né? A gente pode falar assim, que é a normalização do carro. Né? Ele descustomizou, vamos dizer assim, o carro. Tirou lá, né, que ele tinha colocado. Pegou o carro e botou o carro normal. Ok? Então são duas informações. Que ele transformou, e transformou, está espelhado aqui no verbo deixar, e normal, né? A normalização aqui que está espelhado no normal, que é o predicativo aqui do objeto. Ou seja, na verdade, a análise vai dar a mesma coisa. Minha intenção foi mostrar a diferença, né, entre adjunto adnominal, né, olha, isso aqui é um adjunto adnominal, né, e predicativo, ok? Minha ideia foi mostrar isso aqui, ó, tá? Vou deixar aqui em vermelho para chamar a atenção. Se o vermelho aqui está muito pesado, vamos botar aqui um cinza, né? Vamos botar aqui um uma outra cor. Isso assim, ok? Para chamar a atenção de vocês, tá? Que aqui nós temos adjunto adnominal, tá? Todo este elemento aqui é objeto direto. Então vamos à nossa análise, né? Vamos à nossa análise. Deixou aqui, é um verbo transitivo direto, não mudou nada. É um verbo transitivo direto, né? O carro envenenado, tudo isso, toda essa expressão, né? Toda ela é um objeto direto e o predicativo aqui, ó, né? O predicativo, né, do objeto direto. É igual de cima. Então a intenção foi realmente mostrar aqui
este envenenado aqui como um adjunto, né? Adjunto adnominal, bem diferente, né? Bem diferente aqui do predicativo, né? Bem diferente aqui do predicativo. Duas coisas bem diferentes, ok? Ficou claro isso aí para vocês? Eu tenho aqui o mecânico o deixou normal. Esse O aí seria o carro envenenado. Então vejam só, através dos exercícios de classificação do sujeito, do predicado, quanta coisa que nós já estamos colocando aqui para vocês, né? Tantas características que a oração pode ter, né? Nós temos aqui 20 frases, da 8 até a 20, né? Eu vou deixar estas frases todas aqui, né, para você agora, partindo dessa noção, para você tentar fazer em casa aí depois, né? Porque o vídeo já está longo, né? Não tem condições de fazer um vídeo maior do que esse, e eu deixar isso aqui com vocês, para vocês tentarem fazer, tá vendo? Tá? Fica aqui então o registro para vocês aqui, de não é difícil se a gente trabalhar com a ideia, né? Com esse método de olhar a informação como um todo e ver esse espelhamento no verbo ou no não verbo, no caso predicativo, para classificar o predicado. Muito melhor do que ficar decorando verbo e cair naquele achismo, se o verbo tem ponto, é intransitivo, confusão entre modo, estado, nada disso. Nada disso. Se você fizer assim, você vai ver que o sentido vai te dar muito mais a interpretação correta da frase, vai te dar muito mais segurança, né? Muito obrigado. Divulguem o vídeo, inscrevam-se no canal, né? Eu, na próxima aula, eu vou corrigir as outras, né? A gente vai fazendo aí, tá? Espero vocês no próximo vídeo e um forte abraço. Vamos continuar estudando a nossa língua querida, nossa língua portuguesa. Tchau.